Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana, tá começando mais um Expo Talks. Hoje, como vocês podem perceber, a gente tá numa localidade diferente, com uma proposta diferente também de vídeo. A gente tá localizado aqui no Parque do Ibirapuera, próximo ao Portão 10, no Museu Afro-Brasileiro. E a proposta de hoje é a gente conhecer um pouco mais, se conectar com a nossa ancestralidade afro-brasileira. E eu espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá com a gente? Olá, eu me chamo Isis, faço parte do grupo de atualidades e durante a nossa ida ao museu nós observamos uma parte da exposição que se chama Popular Populares e eu vou falar um pouquinho da proposta deles para vocês. Bom, o objetivo dessa exposição é explorar a riqueza e a diversidade de artistas, desmistificando o conceito tradicional de arte popular. Oi, meu nome é Jéssica e hoje eu vou falar sobre a obra Passeata do José Celestino de Freitas. Essa obra retrata uma manifestação pacífica contra a ditadura militar no Brasil. A passeata foi um marco na luta pela redemocratização e contra a repressão política, sendo uma das maiores manifestações públicas da época. Oi pessoal, meu nome é Giovana e vou falar um pouco sobre a obra que está passando aí na tela. A autora dessa obra é a Noemisa Batista dos Santos. A obra retrata a vida cotidiana em que ela cresceu, em um vilarejo de Minas Gerais. Em resumo, a obra é a representação poética das tradições e da rotina do interior mineiro. Por fim, a exposição foi rica em detalhes e significados, nos proporcionando grandes aprendizados. Agora nós chegamos na parte de Histórias e Memórias do Museu Afro, onde a gente vai entender de onde vieram os africanos, como eles viviam antes da escravidão e mais. Vamos ver que a história africana ela começa muito antes da diáspora. Haviam reinos, tradições e culturas riquíssimas. Isso mostra que a África sempre foi um continente cheio de vida, saberes e diversidades. Em seguida, vamos entrar no período do tráfico atlântico, quando milhões de pessoas foram trazidas à força da África para a América. Essa parte do museu ajuda a gente a entender a força e a resistência desses povos que, mesmo em meio a tanta violência, mantiveram as suas culturas vivas dentro de si. Mais adiante, encontramos fotos e relatos que mostraram pra gente como ajudaram a construir grande parte do Brasil. Tudo que está aqui preserva memórias importantes, nos ajuda a entender e aprender sobre como a cultura afro está presente no nosso país. Aproveite o espaço com calma e permita que cada história contada aqui converse com você. Oi gente, boa tarde, eu sou a Sofia e aqui no meu grupo vamos apresentar a exposição Como a Terra Respira, da nossa querida artista Isa do Rosário. O artista convida o visitante a ver como a ancestralidade, como a terra respira, como está tudo conectado. Essa visão é uma poética, espiritual, sobre como tudo é vivo e conectado. A proposta principal é mostrar que a Terra é um organismo vivo, que respira, que se transforma junto com as pessoas. A Isa do Rosário convida o visitante a refletir sobre a ancestralidade, a natureza e como isso tudo está presente no nosso corpo, memória e território. Bom, vou falar um pouquinho sobre os materiais e as técnicas utilizadas. A artista utiliza bordados, tecidos, fios e bonecas abayomi e elementos naturais para compor suas obras. Esses materiais carregam afeto, cuidado e também memória. A presença de símbolos das religiões afro-brasileiras, como os orixás e serpente, reforça a ligação com a espiritualidade, a transformação e a renovação. Boa tarde, meu nome é Guilherme e hoje eu vim explicar um pouco as exposições da Isa. As exposições destacam a força das mulheres negras e a importância da ancestralidade, valorizando os saberes transmitidos de geração em geração. As obras criam um ambiente sensível, poético e poderoso, convidando o público a reconhecer a cultura afro-brasileira aqui mesmo nesse museu, como a fonte da vida, resistência e espiritualidade. E com isso encerramos o nosso tour na exposição Como a Terra Respira. E chegamos à conclusão de que é mais do que uma exposição, é uma experiência sensorial e espiritual que nos faz repensar nossas relações com a natureza, com nossa história e com nós mesmos. Obrigado pela atenção. As festividades são marcadas pelas músicas, danças e rituais. Elas tiveram um grande impacto na cultura do Brasil, já que elas representam grande resistência dos povos escravizados. Hoje em dia, grande parte delas ainda são comemoradas para homenagear essa resistência e algumas delas são a festa de Iemanjá, que celebra Orixá Iemanjá, Rainha dos Mares, que
que vem de uma religião de matriz africana. Também temos o Congado, que homenageia Santa Efigênia, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, que protegia os escravizados negros. E por fim, temos o Carnaval, que é a maior festividade nacional atualmente. E mesmo ela sendo traga pelos portugueses, ela veio como uma forma de brincadeira, sendo manifestada por outras maneiras. Os artefatos são objetos produzidos ou modificados pelo trabalho humano, como ferramentas de pedra utilizadas na arqueologia. São construídos e modificados pelas sociedades ao longo do tempo, refletindo as mudanças e evoluções culturais que ocorrem, atuando como uma forma de comunicação entre as gerações, permitindo que o conhecimento e as tradições sejam preservados e repassados para as futuras gerações. A indumentária ou indumento é sinônimo de vestuário, roupa, traje ou vestimenta. Refere-se a qualquer item usado para cobrir o corpo por razões sociais, culturais, religiosas ou por necessidade de proteção. Tudo isso que citamos desempenha um papel essencial na criação e fortalecimento da identidade coletiva de um grupo, pois representam as crenças, valores e práticas compartilhadas por uma comunidade, tornando-se relevante para a economia, turismo e na preservação do patrimônio cultural de um país. Oi, Asprotalk! Eu sou a Ana Carolina e hoje eu vou falar sobre as religiões de matriz africana. Os povos africanos foram trazidos à força para o Brasil, eles trouxeram também sua fé, seus símbolos, seus rituais, todas as suas forças para se conectar com o sagrado, né, para não ser apagado. Mesmo eles sofrendo perseguições, tentativas de apagamento, toda essa fé, essa força continuaram com eles. Nessas tradições, os orixás, eles não são figuras humanas, eles representam cada princípio da natureza, né? Cada energia. A gente tem o mar, o vento, a gente tem o fogo, a criação e as cachoeiras. Eles ajudam a explicar o mundo e também as características de cada pessoa. Durante muito tempo, essas religiões elas foram perseguidas, demonizadas e até criminalizadas, mas não porque elas eram ruins ou alguma coisa do tipo, mas porque o racismo, ele não aceitava que a cultura negra existisse com dignidade. O racismo religioso, ele é um dos preconceitos mais dolorosos que existe na sociedade. E também vemos o sincretismo, que ele não nasceu como uma mistura, ele nasceu como um escudo para o povo negro poder orar sem apanhar, para poder viver a sua fé sem ser preso, né? Eles precisaram esconder os seus orixás através de santos católicos. Cada instrumento, cada tecido que vocês estão vendo é um pedaço dessa força. Falar de consciência negra não é falar de um dia, mas é falar de um compromisso. O compromisso de enxergar a história como ela é, de ver a beleza da cultura afro-brasileira e lutar contra o preconceito todos os dias. Falar sobre religião é um lembrete de que a fé, o corpo e a voz do povo negro foi usada como uma arma de resistência. Conhecer a história é um ato de resistência.